Senhoras e senhores, boa tarde. O Sistema FEComércio MG, SESC e SENAC, em parceria com o SEBRAE MG, tem a honra de recebê-los para a Semana do Turismo. O evento, que está em sua terceira edição consecutiva, integra uma série de programações acadêmicas que visam promover o debate, disseminar o conhecimento e estimular a adoção de novas práticas no mercado turístico de Minas Gerais. Este evento é uma referência ao Dia Mundial do Turismo, estabelecido pela Organização Mundial do Turismo e celebrado em todo o mundo no dia 27 de setembro, desde 1980. Os eventos preparados pelo Sistema FEComércio MG acontecem simultaneamente em 42 unidades do SESC e do SENAC, além dos sindicatos representados pela entidade. Nesta edição, os temas centrais são o desenvolvimento e a inclusão no setor turístico, bem como tecnologia e indicadores. Lembramos a todos de depositarem uma das fichas de sorteio e manter a outra em sua posse para concorrer, no final do evento, a um vale de hospedagem que dá direito a 2 diárias com café da manhã e um acompanhante em qualquer uma das unidades do SESC Minas. E para dar as boas-vindas e iniciar as atividades, convidamos a gerente de turismo do SESC, Daniele Torres Paiva. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao SESC. Meu papel hoje aqui é realmente dar as boas-vindas, agradecer a presença de vocês, pois hoje a gente tem aí uma segundo dia de programação da Semana do Turismo, que vai acontecer durante todos esses dias, e com uma programação em todas as nossas unidades, não só aqui em Belo Horizonte, mas também no interior. Eu convido vocês a consultarem a programação pelo site da semanadoturismo.com, participarem. Hoje à noite nós também temos uma palestra que vai ser sobre indicadores e tecnologia no turismo. Então, sintam-se bem à vontade para participarem, questionarem, indagarem, né? Esse ano, com o tema desenvolvimento e inclusão, a gente quer trazer reflexões para todos os atores envolvidos na área de turismo, que é uma atividade que envolve vários setores. Então, falando sobre desenvolvimento não só do ponto de vista econômico, social, humano, cultural. E na parte da tarde, nós agora com o Bernardo e a Silvia, o Leandro também acompanhando, falaremos com um foco maior sobre a inclusão. Como essa atividade ela tem que ser um fator de inclusão de todas as pessoas na atividade. Então é isso, agradeço mesmo a presença, sintam-se à vontade ao final de participar. Vou passar a palavra já para a sequência do evento, os especialistas aí que estarão para nos trazer conteúdos, casos e experiências para a gente conhecer. Ok? Obrigada. Nós informamos que ao final do painel nós teremos um espaço para o debate. Os interessados em participar podem solicitar às recepcionistas a ficha de perguntas e devolverem preenchidas com seus questionamentos até o final de cada palestra. Informamos que as perguntas serão analisadas pelo mediador e serão respondidas de acordo com a pertinência ao tema apresentado e o tempo disponível para as respostas. Neste momento, nós faremos a abertura dos trabalhos com o nosso primeiro painel do dia, abordando o tema Desafios do Desenvolvimento e Inclusão Social, ou Inclusão no Brasil, desculpe. Leandro Pena Catão é graduado e doutorado em História pela UFMG, coordenador do curso superior de Gastronomia da Faculdade SENAC Minas, Unidade Belo Horizonte, e coordenador do Centro de Pesquisa da mesma faculdade. Professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, campus Divinópolis, onde atua no mestrado profissional em desenvolvimento regional e no curso de graduação em História. Neste momento, convidamos o mediador, senhor Leandro Pena Catão, para uma abordagem do tema proposto. Gente, muito boa tarde. Vai ser uma grande alegria, né, fazer a mediação para essa palestra, né, para as palestras que vão seguir.
Eu realmente não vou me estender aqui agora, até porque eu acho que os dois professores têm aqui prepararam palestras interessantíssimas, eu tive a oportunidade de analisá-las agora pela manhã, e eu acho que serão suscitadas muitas questões para o debate no final. O turismo, né, sobretudo o turismo social, é uma questão relativa também vinculada aí à questão da inclusão do desenvolvimento no Brasil. Eu acho que nós temos aí, de fato, são duas palestras que se complementam muito bem, né, do professor Bernardo, depois da senhora Silvia, que vai apresentar questões aí relativas a experiências, né, vivenciadas pelo SESC em São Paulo. E, enfim, então, eu, adiantando aqui a minha parte, pensando, inclusive, no nosso calendário, né, na nossa agenda, que está um pouquinho apertadinha, para que a gente possa, então, ao final, ganhar tempo para o debate. Eu acho que lá realmente vai ser muito útil, e lá também, se der tempo, a gente vai fazer algumas considerações, tá, acerca da temática que vai ser desenvolvida agora à tarde. Agradeço a vocês. Novamente reitero que é uma alegria para mim fazer a mediação, né, de duas palestras, dois temas tão, de fato, instigantes, relacionados ao turismo, né, que é uma área tão ampla, tão complexa, com esse foco no desenvolvimento e na inclusão social no Brasil, e também com as políticas específicas do turismo social, que tem aí também N perspectivas. Muito obrigado, muito boa tarde. Então vamos logo à palestra do professor, iniciar pelo professor. Obrigado. Bernardo Lazari Cheibubi é doutor em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, com estágio de pesquisa na Universidade de Surrey, Reino Unido. Mestre em Estudos do Lazer pela Universidade Federal de Minas Gerais e bacharel em Turismo pela Anhanguera Educacional. Professor e pesquisador da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense, atuando no mestrado e bacharelado em turismo. Dedica-se às pesquisas relacionadas ao turismo social, história, concepções políticas, instituições e ações. Coordena o projeto de pesquisa Lazer, Turismo e Demandas Sociais e o projeto de extensão Turismo Social para funcionários e alunos da Universidade Federal Fluminense. Lidera os grupos de pesquisa MobTour, Mobilidades, Lazer e Turismo Social, e TURES, Turismo, Meio Ambiente Urbano e Inclusão Social. Neste momento, convidamos ao palco o palestrante, senhor Bernardo Lazari Cheibubi. Boa tarde a todos. Queria agradecer, primeiramente, o convite do SESC, SENAC, FEComércio, MG, e também parabenizar pelo evento. O evento tem sido um sucesso já, na sua terceira edição, nessa Semana do Turismo, que eu acho importantíssima para essa área, né, que é uma área, um setor importante. O turismo, ele é mais do que um setor, uma área também da ciência, bastante relevante. E o profissional turismólogo, que eu também sou, acho que é um profissional muitas vezes relegado a segundo plano. Então acho que a Semana do Turismo, organizada por uma instituição tão importante, né, quanto o FEComércio, o SESC, o SENAC, é algo que dá uma força interessante para esse setor e para essa área. Então, pessoal, eu vou falar sobre um pouco da trajetória e das perspectivas da inclusão social na experiência turística no Brasil. Por que eu estou falando de experiência turística e não estou usando a palavra turismo? De certa forma, eu estou vendo o turismo como uma possibilidade de lazer. Eu estou vendo o turismo por esse foco, o turismo enquanto acesso. Então, esse é o objetivo maior da palestra. Deixa eu ver se está funcionando. Esse cara aí. Voltar para lá. Foi. Então, esse aqui é o roteiro da palestra. Primeiro eu vou introduzir com os direitos sociais. Eu acho que não tem como não falar de inclusão sem falar de direitos sociais. Brincando um pouco com as duas palavras aí do painel e da Semana do Turismo, né? Desenvolvimento e inclusão. Eu não sei se
estou vendo aqui muitos jovens, talvez vocês não devem ter visto ou lembram dessa propaganda do biscoito chamado Tostines. Vocês lembram do Tostines? A propaganda era assim: Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Traduz aí para o Júlio, porque ele certamente não lembra, não sabe dessa propaganda. A mesma coisa que eu fiquei pensando: o desenvolvimento leva à inclusão ou a inclusão leva ao desenvolvimento? De cara, depende, mas eu vou dar exemplos para poder avançar um pouco nessa questão. A gente tem exemplos na história do Brasil de desenvolvimento econômico, de períodos de desenvolvimento econômico, mas que isso não levou, ou não levara a uma inclusão social mais ampla. E temos um exemplo recente, inclusive, de uma inclusão social ampla, calcada em políticas públicas e projetos, também calcada numa economia relativamente estável e crescente, e que levou, sim, a uma inclusão social ampla de vários setores. Sem entrar numa discussão política ou governamental, assim, algo que é um fato: 100 milhões de pessoas, nesse novo milênio, nos últimos 10, 12 anos, no Brasil, melhoraram a qualidade de vida. Então, o meu foco aqui na palestra vai ser sobre inclusão social, porque, de certa forma, faz parte da nossa realidade, sobretudo da história recente, mas eu vou na história também para ver que essa inclusão social esteve presente também em vários momentos. Sempre com um olhar crítico, porque é o meu papel de pesquisador. Então eu falo de uma breve história da inclusão social no lazer e no turismo. Aí nessa hora você pensa: falar de história, saco. Estou aqui brincando com o Leandro também, que é historiador. Né? Na verdade, sou turismólogo, mas historiador de prática. Eu fiz uma pesquisa historiográfica no doutorado sobre a história do turismo social no SESC, mas para poder conhecer mais sobre o lazer, o turismo e as demandas sociais. A história, de forma resumida, é tentar pensar o que aconteceu, que agora está assim, ou então, melhor que isso, como as coisas aconteceram e se encontram aí. Então vai ser de forma bem resumida, até porque o tempo não me permite. Mas eu acho legal, antes de falar dos desafios, pensar na história da inclusão. Isso é importante para a gente poder ter um olhar interessante sobre o tema. Depois, um panorama brasileiro da inclusão e da exclusão no século XXI. Também estou falando de história sobre uma história mais recente. E por último, se sobrar tempo, se não sobrar, a gente talvez deixe para a parte das perguntas, eu vou falar da inclusão social no turismo, um pouco dos desafios e algumas perspectivas. Vamos lá, direitos sociais. Por que falar de direitos sociais nesse tema que fala de inclusão social e de desenvolvimento? Primeiro porque é algo importante nesse momento, e as discussões a respeito do lazer têm crescido, não só no Brasil, mas no Brasil tem crescido. O lazer é um direito social há 27 anos, mas nesse momento as discussões têm alargado, de certa forma, em relação ao lazer e ao turismo com possibilidade de lazer. Por conta do crescimento, do aumento de renda da população e de um crescimento aí de algum tempo, as pessoas têm tido acesso a espaços de consumo de lazer. O turismo é um deles. Então, o espaço político e econômico nunca foi tão fértil para se discutir isso. O cenário é favorável, mesmo com essa possibilidade de crise que a gente ainda não sabe se é ou uma marola, ou um tsunami, enfim. De certa forma, o cenário ainda é favorável para esse debate. O desafio maior, eu já coloco aqui, quando se fala de direito social ao lazer, é da distribuição equitativa do acesso a todas as possibilidades de lazer. Turismo também. Então, como eu falei, há 27 anos o lazer foi incluído
na Constituição Federal Brasileira como um direito social, junto com saúde, educação, habitação, alimentação e alguns outros direitos. Eu não vou comparar um direito ao outro, mas eu acredito que ele é tão importante quanto qualquer outro direito social. De certa forma, os direitos sociais tentam equilibrar algumas desigualdades sociais. A gente vai falar isso mais na frente, mas o questionamento principal aqui é como, vou tentar exemplificar sempre com a questão do turismo, como essa experiência de acessar novos espaços, novas experiências, novas paisagens, que a gente chama de experiência turística, como isso tem sido acessado através de projetos, de programas, de políticas, para uma boa parte, se não todos os brasileiros. Falar de lazer, assim, vejo que tem vários estudantes, mas eu entendo o lazer como um processo dinâmico constituído por grupos sociais diversos. Para dar um exemplo, talvez mais básico, sem entrar aqui numa questão mais conceitual, o lazer é a possibilidade que quase todas as pessoas têm de fazer algo porque está afim, porque estão afim. Algo que em outras dimensões do trabalho, ou nas obrigações familiares, sociais, religiosas, é algo mais difícil. Então, você imagina você no trabalho, fazendo alguma coisa, e vem o seu chefe e fala: por que você está fazendo isso? E aí você responde: eu estou afim. Aí dá problema. No lazer, as possibilidades que se encontram nesse espaço, nesse tempo, você tem a chance de buscar aquilo que realmente te dá prazer, ou pelo menos tentar. Então é um espaço importante. Aqui eu vou discorrer, enquanto um direito social, o lazer enquanto serviço público, para que a população efetivamente se aproprie dele. A concretização dos direitos sociais em quase todos os países ocidentais, no Brasil também não é diferente, e de certa forma tenta minimizar as desigualdades que foram propiciadas e são propiciadas pelo sistema econômico chamado capitalismo. Então, os direitos sociais tentam equilibrar, muitas vezes, esse sistema que é boa parte da história e, em vários momentos, desigual na apropriação de bens, na apropriação de consumos e na produção também. Então, a importância dos direitos sociais e do direito social do lazer é de suma importância, né? É algo relevante para se discutir, para se pensar. Isso é uma opinião de uma entrevistada em algumas pesquisas que eu fiz para um livro chamado Direito Social e Lazer no Brasil, uma coletânea, na verdade, que vai sair agora, vai ser lançado no Enarel, em Brasília. Eu entrevistei uma cientista política, a Angelina Figueiredo, que uma das coisas que ela falou, que eu achei interessante, que ela falou que o Brasil tem proporcionado uma política ampla relacionada à questão social, né, em vários setores. Só que ainda falta, é uma questão de uma crítica construtiva, ainda falta, em alguns momentos, há problemas de organização e de discernimento de alguns setores. Eu vou falar mais à frente, a academia tem um papel importante, porque é um espaço de discussão onde deveria trabalhar, de certa forma, em conjunto com o setor público. Os direitos sociais são uma garantia do Estado, né, para poder, como eu falei, oferecer questões importantes de sobrevivência para as pessoas. E ele varia de país para país, e dentro do próprio país ele varia na história do país. Então, como exemplo, o lazer nem sempre tem direito social. Ele, em alguns países, não é um direito social. Em alguns países considerados neoliberais, como nos Estados Unidos, o lazer não é um direito social. Em outros países, tem uma característica mais social-democrata, como França, Espanha, Bélgica, alguns países latino-americanos, e o Brasil, há 27 anos, o lazer é considerado um direito social. Então varia muito de país para país, nem todos os direitos são
universais e consagrados, dentro do próprio país, às vezes um direito que é importante passa a não ser importante e vice-versa. No caso do lazer, eu acho importantíssimo o direito social por vários motivos. Um motivo é o seu caráter compensatório. Então, alguns pesquisadores do lazer acham, tem uma crítica direta ao caráter compensatório, mas é algo que a gente faz, né? Ou seja, diante das demandas da modernidade, do trabalho, das obrigações, você vai compensar no lazer algo que você não vive no trabalho. Vai viver coisas e descompensar nesse momento, nesse espaço, nesse tempo, algo que você não consegue viver em outras dimensões. Então, esse caráter compensatório é importante, todo mundo faz. É também um espaço, o lazer, de questionamento e trajetórias da sua própria vida. Aí eu vou dar um exemplo mais informal. Muitas vezes, numa mesa de bar, tomando cerveja, você consegue pensar em coisas que, no meio das obrigações ali, você não tem tempo para pensar. Pô, devia ter feito isso, devia ter feito assim, devia ter seguido por aqui. No futuro eu vou fazer isso. Você planeja coisas, você olha para a sua trajetória e você, de certa forma, olha para frente também. Então é um espaço também importante por isso. E, talvez, o principal é que é um espaço de liberdade. Um espaço de construção coletiva, mas é isso tudo um espaço de liberdade, ou seja, a busca visceral pelo prazer, que, como eu falei em outros momentos, é algo que nem sempre é possível. Então, falo aqui rapidamente de uma história da inclusão no lazer e, quando possível, exemplificar com o turismo. As instituições de poder da sociedade, seja as instituições governamentais, os setores produtivos da sociedade brasileira, sempre enxergaram o lazer como um tempo de descanso por conta da produtividade, um tempo de descanso que o trabalhador deveria ter para ele poder ser mais produtivo. Essa é a lógica das instituições de poder. Por outro lado, cotidianamente, como eu já falei, o trabalhador, o cidadão, enfim, as pessoas sempre enxergaram o lazer como um direito de escolha. É o único momento que você pode escolher o que você quer fazer. O aumento do tempo de não trabalho nas décadas de 30 e 40 foi uma conquista da classe trabalhadora, proporcionou, de certa forma, um espaço para o lazer. E as instituições, os setores produtivos, os empresários, de certa forma, olharam para esse tempo como uma questão. Coloca ali problema social, mas é uma questão social. Ou seja, na visão dessas instituições, é algo que eles precisariam organizar, precisariam pensar para que a produtividade não tivesse algum problema, para que os trabalhadores pudessem voltar bonitinhos, produtivos, para a labuta. Então, o lazer, a partir desse momento, no Brasil, passou a ser considerado um problema social. Tem várias pesquisas que falam sobre isso já na década de 20. Então, o sistema de recreio, essa pesquisa da Timóteo, fala do sistema de recreio em São Paulo, a gente pensa logo naqueles parquinhos, nos parques, com brinquedos, enfim, é isso mesmo. É algo que já tinha sido pensado enquanto projeto na Prefeitura de São Paulo no final da década de 20. A Timóteo fala o seguinte: o lazer era visto como um importante aliado para a obtenção de cidadãos úteis à pátria, e a recreação era uma tentativa de educar os trabalhadores para a utilização do seu tempo livre. Tem mais exemplos. O serviço de recreação pública, em 26, na cidade de Porto Alegre. Uma pesquisa da Eneida Feix vai falar sobre a importância de um profissional de educação física chamado Frederico Gaelza, em que ele já também pensava, junto com os setores públicos, né, do Rio Grande do Sul, a possibilidade de oferecer recreação. E, no caso, uma visão mais moralista do Gaelza, pensando na delinquência, possível delinquência da juventude. Enfim. Ou seja, essa questão moralista sempre vai estar presente, as instituições pensando esse tempo de não trabalho e as tensões presentes no mundo. O serviço de recreação operária é algo importantíssimo. Na cidade do Rio de Janeiro, na época capital federal, foi organizado junto com os sindicatos das indústrias e durou aí mais de
de 20 anos, oferecia também uma série de atividades de lazer, e uma das atividades eram excursões para vários locais, oferecidos para os operários e suas famílias. Eu posso eu chamo assim, de certa forma, entre aspas, de uma pré-história do turismo social já no Brasil. Mesmo, somente discussões, enfim, mas você pode pensar já em algo desse tipo, instituições possibilitando a experiência turística para pessoas que a priori teriam alguma limitação, sempre com intenções diversas. Aí tem o sistema S, que de certa forma surge no final da década de 40, num contexto onde as pessoas no Brasil estavam saindo do campo para a cidade, para de certa forma ter acesso a todas as coisas que estavam acontecendo naquele período, a industrialização crescente. E aí é uma tentativa dos empresários, junto com o governo, que sempre recebeu o apoio do governo, de tentar oferecer coisas para diversos setores. Você tem o SESC, eu treinei que fala SESC, não consegui, isso é o SESC. O Serviço Social do Comércio, vai ter o SESI também, da indústria, oferecendo coisas. O SESC, o transporte, e aí tem outros mesmo, o SEBRAE, FEGIAN depois. Mas a ideia era essa, assim, uma estratégia de organização do tempo do trabalhador. De certa forma, de acomodar o trabalhador à dinâmica urbana que estava acontecendo naquele período. Por outro lado, eu acho que nosso papel é sempre ver não só dois lados, né, todos os lados, mas a gente pode ver várias matizes entre dois polos. Uma é essa, pelo lado da instituição, tentativa de organizar e controlar o tempo do trabalho do operário, e a outra é, de certa forma, a oferta de atividades que propiciou para várias pessoas um mundo de novas coisas, de novos espaços, o turismo inclusive, né? Sobretudo a partir do SESC. Eu não vou falar de SESC, eu tenho vários sesquianos, a Silvia, palestrante, né, trabalha com turismo social no SESC, vai falar de SESC, então acho que dá para pular um pouquinho esse detalhamento do Serviço Social do Comércio. Vou tentar focar mais na inclusão social no lazer e no turismo a partir do SESC. Foco talvez nesse momento mais SESC do que SESI ou SESC, porque o SESC é que fez realmente experiências turísticas, que trabalhou com a ideia de turismo social. Mas nem sempre foi assim. No início ele trabalhava mais com educação sanitária, enfim, tentando acolher as pessoas que chegavam do campo para aquela dinâmica que acontecia. Mas a partir de uma conferência de 51 ele começou a priorizar as práticas de lazer e turismo. Então começou a construir colônias de férias, hotéis e priorizar serviços de recreação para os seus assistidos, seus afiliados. Eu queria uma foto do SESC Venda Nova, mas não consegui, não tinha tempo. Essa aqui é uma foto de Bertioga no início, né, que é considerada por muitos a primeira colônia de férias do Brasil, ou uma das primeiras, que tem seu papel não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. Vamos avançar um pouco a fita, né, para não ficar também com muito historicismo e com uma questão muito datada. Né? Uma coisa importante, talvez nem tanto para a inclusão social, mas de certa forma vai ter um diálogo posteriormente com a inclusão no turismo e na experiência turística, que são as estruturas que foram construídas na década de 70. Na época da ditadura militar, então, foram construídas uma série de rodovias, a indústria automobilística cresceu nesse período, a rede hoteleira também, a partir de uma série de financiamentos, né, a Finame, a Embratur foi criada um pouco antes, foi na década de 60, mas isso contribuiu, de certa forma, para que a estrutura turística pudesse avançar. Órgãos também de regulamentação, como eu falei, Embratur, mas órgãos também estaduais foram criados nessa época.
Então é algo importante aí que, posteriormente, vai contribuir com a inclusão do turismo. Nas décadas de 80 e 90, a gente viu o setor privado crescendo na área. De certa forma, a gente vê um desenvolvimento do setor, mas ainda não relacionado diretamente à inclusão social, mas que também é algo importante. O que eu coloco o exemplo da CVC, talvez nem tanto nesse período, ele é na década de 80, mas nem tanto nesse período, mas hoje vai ter um peso importante, nos últimos anos vai ter um peso importante, ajudando aí a organizar o turismo e levar pessoas para lá e para cá. Tem o SESC também, alguns regionais do SESC foram importantes nesse processo, né, de operacionalização do turismo, de oferta de experiências turísticas para as pessoas. Lógico que tem uma limitação de público, ser comercial, enfim, mas tem os usuários também, além dos comerciais. E você percebe que, em algum momento, a proximidade entre o serviço social do comércio e o setor comercial. Um público que talvez tenha sido muito beneficiado nesse período, na década de 80 e 90, e ainda é, mas nesse período ele já utilizava os serviços do SESC mais na parte de atividade física, e ele passa a ser beneficiado quando o SESC amplia sua operação de turismo social. E algumas regionais fazem esse alargamento do setor. Esse público é o grupo de idosos, terceira idade, enfim. É um público que se caracteriza pelo tempo livre, algo conquistado há 3, 4 décadas atrás, anteriormente, à década de 80, e que vão se aproveitar, de certa forma, dessa oferta de atividades. Para o setor é algo importante, porque eles podem viajar na baixa temporada, no meio de semana, então tenta acontecer uma equalização da atividade turística, que é algo caro para o setor, mas é um público que hoje, então, é mais preemente o debate e as políticas para favorecer esse grupo. Antes só de falar da inclusão do lazer na Constituição, a década de 90 ela também sofre, de certa forma, generalizando aqui os setores públicos, ela sofre uma desresponsabilização do Estado no tocante a alguns setores. Então, o Estado, somente na década de 90, lava as mãos e empurra algumas atividades, alguns serviços para as mãos do mercado, do terceiro setor, sem muitas vezes uma regulação, uma fiscalização, uma avaliação daquilo que está sendo feito. Eu acredito que isso pode ser feito, mas de forma sempre paulatina, e o Estado deve sempre formular, regular e ficar de olho no que está sendo feito. Ele pode sim, de certa forma, fazer um pouco desse contato, deve, inclusive, utilizar o know-how da expertise do setor privado, do terceiro setor, mas ele não pode lavar as mãos e largar. Na década de 90 aconteceu isso muito. E, enfim, vou falar um pouco mais à frente disso. A inclusão do lazer como direito social, como eu tinha falado, está junto de vários outros serviços públicos, setores importantes, né? E é algo que talvez mais à frente, no século XXI, vai ter a sua relevância a partir da efetivação de políticas públicas que foram sendo feitas no campo do lazer. Você tem um autor famoso que fala de cidadania e de direitos, que ele fala que em boa parte dos países ocidentais, os direitos civis, né, o direito de ir e vir, o direito ao corpo, a mobilidade, os direitos do cidadão foram os primeiros a serem criados em muitos desses países. Depois os direitos políticos, né, nada mais do que poder escolher o seu caminho, né, os caminhos políticos da sua rua, da sua cidade, do seu estado, do seu país. E depois disso os direitos sociais, que são direitos, de certa forma, do dia a dia, do cotidiano, da sobrevivência. No Brasil, os direitos sociais vieram antes dos direitos civis e políticos. Os primeiros direitos sociais, eles datam, pelo menos aqueles regulamentados, datam da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas.
onde não tinha direitos civis e nem políticos. Mas foram criados direitos sociais, como eu tinha falado, em relação ao mundo do trabalho e ao mundo do não trabalho também, onde o lazer vai estar presente e o turismo também. A PEC da Constituição 88 tem uma colega minha aqui de Minas, da FMG, a Flávia Santos, que ela coloca que, na verdade, o direito ao lazer também não foi demandado por questões populares. Foi algo que foi incluído por diversas questões. Tem a dissertação dela, quem quiser posso indicar, tem online, acho, no mestrado em lazer da UFMG, mas que faltou talvez uma articulação maior com as demandas sociais ao se construir os direitos sociais da Constituição de 88. Essa frase do Carvalho e do Vargas eu acho que é interessante. Eles falam: tratar o lazer como elemento fundamental para o desenvolvimento social é autoinvenção indeterminada como uma ideia que expressa a garantia de direitos. A gente chega, por conta disso, nas políticas públicas. Então, esse panorama de inclusão e exclusão no século XXI tem muito a ver com a formulação de algumas políticas públicas. E no lazer também. No campo do lazer também. Então, a efetivação do direito social ao lazer ele só acontece a partir de políticas, programas e projetos. Uma crítica de vários pesquisadores, mas também do próprio setor, é que o lazer muitas vezes é visto somente como um meio para outros setores. Algumas pessoas falam que ele é a cereja do bolo. Ele nunca é visto com uma relevância em si. O lazer é importante porque é a possibilidade das pessoas ampliarem os seus prazeres. Não, ele é sempre visto, esse projeto de lazer é importante porque ele vai levar a educação, vai ao conhecimento de tal conteúdo. Ou então vai levar a saúde. Tudo bem, a articulação entre esses setores é importante, a articulação. Mas sempre visto como uma ferramenta, como um meio, diminui um espaço que é importantíssimo. As pessoas não assumem quanto é importante. Mas se eu perguntar aqui para cada um o que você mais gosta de fazer na vida, 100% das pessoas vão falar que é algo relacionado ao lazer. Historicamente, assim, nos últimos 10, 12, 15 anos, assim, as políticas públicas de lazer sempre estiveram atreladas ao esporte. Você pensar, até hoje, instituições públicas ou privadas vão pensar os seus setores assim, dessa forma. Se você pensar o SESC, vários regionais, você vai ter um setor de turismo, um setor de cultura, que geralmente é relacionado às manifestações artísticas, e um setor de lazer. Turismo é uma forma de lazer. Quando você vai ao teatro, vai ao cinema, vai ao museu, também não é uma forma de lazer, mas eles separam. E esse setor de lazer vai ser o quê? Esporte e atividades físicas. Eu sei que é uma questão logística dessas instituições, mas toda classificação tem a ver com o entendimento também do que a gente tem. E muita gente, de forma reduzida, vai relacionar o lazer ao esporte, só ao esporte e atividades físicas. As políticas públicas também fizeram isso. Desatrelar essas políticas do esporte teriam dois caminhos. Poderiam acontecer duas coisas. Uma eu acho importante, teoricamente, porque a gente viu o lazer tem uma série de conteúdos diversificados, o turismo é uma delas, e vários outros conteúdos, não é só esporte e atividade física. Mas, por outro lado, o Marcelino fala algo importante. Já existe uma história de políticas de lazer relacionadas ao esporte, não só do Ministério do Esporte, mas de vários órgãos, e dissociar o lazer do esporte agora, diferentemente do que estabelece a Constituição, a federal, estaduais e as leis orgânicas, seria retirá-lo das esferas das políticas públicas. Então, talvez não seja esse o caminho. Mas o papel da academia é pensar melhor essa questão do lazer de forma mais ampla e a partir da intersetorialidade. Como eu falei, o Ministério dos Esportes tem, apesar de algumas críticas pontuais e pertinentes, mas ele tem atuado bem no campo do lazer. E não só pensando na ideia de performance para as Olimpíadas e para o jogador ganhar 5 milhões, não. Ele tem pensado também no esporte enquanto possibilidade de lazer e possibilidade pedagógica. Tem uma série de projetos, já há algum tempo. Ele tem se articulado da academia na avaliação dos projetos, formulação dos projetos, capacitação.
seja, na intervenção direta desses projetos. O Ministério do Esporte tem feito isso. O Ministério do Turismo, já não dá para falar do mesmo, assim, em relação ao turismo enquanto acesso, enquanto possibilidade de lazer. Nesse Ministério, de certa forma, o turismo é visto somente como atividade econômica. É importante, lógico, uma atividade que vai gerar emprego, vai gerar uma série de coisas, de benefícios, mas o Ministério só tem visto o turismo dessa forma. Enquanto acesso, enquanto possibilidade de lazer, muito pouca coisa a gente vai ver um pouco adiante. A participação popular nessa área do lazer e do turismo, como é que acontece? Bom, os espaços de centralização de poder, em algumas áreas têm acontecido, então, de 10 anos para cá, mais até. A gente tem espaços de centralização, de decisão, as pessoas podem se envolver, o orçamento participativo é uma coisa, você pode falar os conselhos deliberativos ou não. São formas de centralização de poder político em vários setores. No campo do lazer, isso precisa ser melhor azeitado. Eu posso dar exemplo aqui dos conselhos de turismo. Então, pode perceber que quase todos os conselhos de turismo, deliberativos ou não, os conselhos paritários, estaduais, municipais. Paritários o que significa? Metade dos agentes governamentais, a outra metade formado por pessoas da sociedade civil. Quase todos os conselhos de turismo. Você tem alguns bons exemplos, mas a maioria, nessa parte da sociedade civil, é formada apenas por empresários, que são pessoas importantes para o setor, lógico, mas os conselhos de turismo não podem ser formados só por empresários. Tem que ter lideranças comunitárias, presidente da associação de bairros, de rua, e por aí vai. Alguns têm, mas ainda é pouco. Isso ajudaria a ter que o turismo fosse efetivamente participado, que as pessoas fossem consultadas. Isso não é teoria, isso é prática, isso é realidade. Contribuiria muito, porque pudesse ouvir na hora de implementar a atividade turística na cidade e desenvolver ela, qual a maneira você pode contribuir, mas também não prejudicar quem não quer participar. Isso é importante. O turismo, às vezes, é visto como panaceia para uma série de localidades da cidade, mas tem gente que não quer participar e não quer ser prejudicada também. Ou seja, isso tem a ver com consulta popular. No campo do lazer, tem uma série de grupos que não esperam passivamente as ações do Estado. De novo, o Estado tem o seu papel e é importante. Mas esses grupos muitas vezes não esperam e fazem por conta própria, se mobilizam por conta própria e vão organizar coisas que são importantes para o seu cotidiano, as opções de lazer. Alguns desses grupos a gente pode classificar como minorias sociais. As minorias sociais, a palavra minoria não tem a ver só com grupos de uma quantidade menor de pessoas, não. Às vezes não tem a ver com isso, mas tem a ver com pessoas, grupos que têm menor acesso aos mecanismos de poder. Então, grupos até no Brasil com uma quantidade enorme, têm, infelizmente, ainda hoje menor acesso aos mecanismos de poder. Negros, mulheres, jovens, idosos, só para ficar nos principais. A gente pode perceber também que nesse século XXI os projetos sociais se caracterizaram com possibilidade de diminuir as desigualdades sociais e focando em muitos desses grupos. Projetos sociais de instituições públicas, privadas, de intencionalidades diversas. Eu aqui sigo as orientações, inclusive de um ex-orientador meu, do mestrado aqui da UFMG, o Vitor Andrade de Mello, que ele fala que esses projetos tem que olhar com cuidado, assim, porque esses projetos têm discursos que são importantes, de inclusão, mas o papel do pesquisador, de qualquer pessoa, do jornalista também, de qualquer pessoa que queira perceber a importância desses projetos, é ver a operacionalidade, o quanto que na prática ele está atrelado ao discurso, que muitas vezes é bonitinho para caramba. Na minha dissertação de mestrado, eu analisei o projeto Turismo Jovem Cidadão do SESC do Rio, que, enquanto ideia, é muito legal, assim, levar jovens de comunidades pobres
as unidades no Rio são sempre próximas a comunidades pobres, e levar esses jovens para conhecer os atrativos turísticos da própria cidade, do Rio. Funcionou durante alguns anos, mas eu fui lá pesquisar, fui lá meter no nariz, encher lá o saco do pessoal, entrevistei os jovens, entrevistei os profissionais que participavam e acompanhei algumas visitas. Como falei, o ponto de ideia é ótimo e ainda assim é interessante, funciona, algumas coisas funcionam. Só que, voltando àquela questão de que o lazer é visto sempre como ferramenta, isso também aconteceu nesse projeto. Então, os jovens, eles eram levados para os locais, mas tinha uma série de afazeres e obrigações ali. Como eu falei, são jovens pobres, e aí tinha uma questão de horizonte profissional que era trazido para eles. Então, você pegava aqui os profissionais dos vários espaços turísticos e culturais, fala um pouco como é que é a sua profissão e tal, para eles terem um horizonte. Legal. Só que o objetivo principal não era esse. O objetivo era ampliar as possibilidades do lazer, que também é importante, inclusive pode contribuir para o horizonte profissional. Quando você amplia o seu, a gente chama aqui de, como é que se fala? Bagagem cultural, enfim, ampliar o seu horizonte de possibilidades de se locomover e de se movimentar na cidade. Mas durante o projeto, a mediação crescia assim, uma série de obrigações, tirar não sei quantas fotos, enfim. E aí uma pergunta que eu fazia para o jovem: o que você mais gostou no projeto? Todos os jovens que eu entrevistei falaram do ônibus. Legal, o ônibus também é um espaço bom. Os caras foram para vários locais legais para ver Cristo Redentor, Museu de Ciência e Tecnologia, Maracanã. E o espaço que ele mais gosta é o ônibus, espaço de locomoção entre um atrativo e outro, entre a comunidade e o atrativo. E aí eu vi que era o único espaço que eles tinham liberdade para fazer o que queriam. Podia fazer o que quisessem no ônibus. Não tinha guia falando, enchendo com um monte de conteúdo, não tinha lá profissional que ia falar professor, que ali eles realmente viviam a possibilidade, na realidade, tudo que eles queriam. Então, há para se pensar assim, na mediação desses projetos, isso no nosso campo do lazer e do turismo, é algo muito importante. A Ângela Bretas da UFRJ fala algo que eu acho legal, que a barreira principal, a econômica, lógica, a barreira financeira é lógica, é muito relevante, mas a principal não é essa, é a barreira simbólico-cultural. Tem várias opções, cada vez mais na cidade, né? Opções gratuitas. Então o sujeito sabe que o negócio existe, sabe que é grátis, mas não vai. Por quê? Porque ele não vê aquilo, aquele espaço, aquela experiência, aquela atividade dentro do seu universo de possibilidades. Como é que essa barreira cultural, simbólica pode ser explodida? Com educação. E não só educação chata, formal, escola, uma educação não formal. Você acha que é uma instituição que trabalha com essa ideia, de certa forma. Estamos chegando nos desafios da perspectiva. No finalzinho, a gente chega nos desafios. De certa forma, eu tenho trazido alguns. Primeira questão, assim, já agora trazendo o exemplo do turismo. Depois que a gente falou do lazer, o turismo é uma possibilidade de lazer, é uma forma de lazer. Agora acho que dá para falar um pouco do turismo, mas de forma mais concreta. Primeira questão que eu acho que é importante enfrentar: o turismo é uma necessidade, é um direito ou é um luxo? Estou falando logicamente da experiência turística. Necessidade eu acho forçoso, tem o pessoal lá no sul que fala isso, falava no início, mas era de certa forma era para abrir as portas, para mostrar o quanto o turismo é uma ciência importante, tá? Então eles falavam isso, é uma necessidade. Sair fora das suas rotinas é uma necessidade. Eu acho forçoso, tem gente que não gosta de viajar, tem gente que não gosta, por várias questões, por medo, por localismo, por sedentarismo, então, necessidade não é, desculpa, mas não é. Mas quem acha que é, beleza. Eu discordo. Eu acho que é uma grande possibilidade.
de prazer para quem quer, para muita gente. É um direito social? É, porque no Brasil o lazer é um direito social, o turismo acaba sendo também. Mas esse período que eu fiquei lá discutindo turismo social, não só na Inglaterra, mas na Bélgica, eu conversei com muita gente e tinha gente que falava isso. A própria Lina, pesquisadora que eu trabalhei, falava: muita gente, várias pessoas vão achar que é uma atividade discricionária, é um luxo, e que não precisaria ser um direito, não precisaria ser oferecido pelo Estado. Tem gente que acha isso. Ao mesmo tempo, se a gente for reparar, tem muita gente que quer viajar e não consegue. Quer vivenciar a experiência do passeio mesmo, aqui dentro da própria cidade, e não tem a chance, por questões financeiras, mas também, como eu falei, pela barreira simbólico-cultural. E aí o turismo social, a gente chega no turismo social, ele tem ajudado, através de várias instituições públicas, privadas nisso, a diminuir essa exclusão social. Mas é uma questão para ficar. Uma outra questão que a Lee Maynard falava muito, também às vezes não é porque é um direito que ele deve ser oferecido pelo Estado de forma ampla e gratuita. Logicamente o turismo, quando está relacionado à viagem, é mais caro do que outras possibilidades de lazer que são mais baratas, mais cotidianas. Você vai jogar bola aqui, ir ao cinema, ouvir música, ir a um show. Mas ainda assim, já coloco a minha opinião, o Estado deve facilitar e deve organizar, sim, experiências turísticas para quem quer e não tem chance, não tem a possibilidade. Vamos para o controle. Funciona com a mão esquerda, entendeu? Tá, vamos lá. Para efetivar o turismo social, o que é necessário? De uma forma concreta. 1. Regulação do tempo de não trabalho. Regular o tempo de não trabalho. O Brasil fez isso desde a década de 40. A consolidação da lei trabalhista está lá. Tempo de descanso diário, semanal, que a gente chama de final de semana, anual, que a gente chama de férias, e existencial, que a gente chama de quê? Aposentadoria. Regulamentou. Mas nem todas as instituições cumprem. Então, já trago o segundo ponto. Tem que ter fiscalização e o direito a férias e férias remuneradas. Férias é a possibilidade maior que a gente tem de viajar, um período maior e tal. No país, isso, a priori, tem acontecido, mas nem todos os países têm também. O direito a férias e o salário a férias. É importante. Agora, o principal, esses dois são importantes, é a premissa, são práticas, ações concretas que facilitam as pessoas. Ter políticas, ter ações. No Brasil, a gente percebe que o que tem de facilitação vem do mercado. Voltei. Não sei, vamos lá. O que tem em relação aos últimos, principalmente no século XXI, e em relação à facilitação das pessoas para o turismo? O crescimento dos operadores turísticos, logicamente facilitou. Não só a CDC, mas todas as agências que se conectam, a Maringá Turismo, são operadores que estão entre as maiores empresas do Brasil. Isso facilitou. Consegue, por conta, de certa forma, do bloqueio, da articulação que ela tem com todo o território turístico, baixar o preço. Não é o ideal, mas facilitou a experiência turística para várias pessoas. Barateamento das companhias aéreas. Eu lembro a Gol, quando surgiu, depois veio o BRA, faliu, mas aí você vai ter Oceané, Avianca, a mesma coisa, né? Azul, dos tempos para cá, mesmo a Gol e a TAM, se você for comparar há 20, 30 anos atrás, a passagem aérea do Rio São Paulo é no preço da passagem rodoviária hoje. Mais barato, muitas vezes. Isso tem a ver também com o surgimento dos sites de compras coletivas na internet, né? Contribuem muitas promoções de várias dessas empresas. Então lá você pesquisa, vai e consegue ter acesso a um preço interessante. A inicial expansão dos albergues. O meio de hospedagem é algo que no Brasil ainda precisa, o meio de hospedagem barato, ainda precisa expandir muito, por isso eu falo inicial.
Mas eu pego o exemplo, São Paulo, você tem já uma quantidade legal de albergues, ainda é pouco pelo tamanho da cidade. Mas eu lembro quando eu fazia pesquisa de campo lá no SESC de São Paulo, eu ficava em albergue, nem sempre eu tinha ajuda da UF, da FGV, eu ficava em albergue. Tinha uma cama, não precisava dormir o dia inteiro, ficava lá no arquivo, entrevistando as pessoas, acessando os documentos, pronto. Conseguia ir várias vezes para São Paulo, mas ainda precisa de uma expansão maior. A gente viu isso no Copa do Mundo, com os nossos irmãos aqui, que também nem sempre tem dinheiro, inclusive europeus, norte-americanos, nem sempre tem. A gente acha que eles têm dinheiro, mas nem sempre tem. Então você precisa de opções de meio de hospedagem baratos, campings, albergues e várias outras coisas. Você vai pensar nisso. E, de certa forma, quer queira ou não, quer você seja pró ou contra Lula, Dilma ou PT, mas é um fato também o crescimento da economia brasileira e o aumento de renda da população nesses últimos 10, 12 anos. Isso também contribuiu para que as pessoas pudessem acessar os espaços turísticos. E o Estado, especificamente o Ministério do Turismo. Estou bem à vontade de falar, conversei ontem com o Ítalo, do Ministério do Turismo, o Ítalo, e ele mesmo me confirmou. Assim, a primeira coisa que veio foi o Viagem à Mais Melhor Idade. Né? Ele mencionou numa conversa nossa, eu falei, e aí, tem funcionado? Não. Era o que eu esperava. Assim, pelo que a gente vê, a ideia não é ruim, mas falta avançar, falta articular melhor isso. É necessário, no caso do turismo, né, turismo enquanto possibilidade de lazer, turismo social, né, a gente pode dar esse nome. É necessário uma política que integre, que seja integradora, todos os setores. Não é só o Estado dando tudo de forma patrimonial, não é isso, mas integre setores que já tem o know-how, tem expertise. O SESC é um desses setores, é uma instituição que você poderia aproveitar com eles. Tem essa coletânea, que foi feita em 2006, eu estava comentando com a Silvia, que no seu papel também era interessante, era uma ideia, assim, a gente falou, opa, vão surgir coisas, mas nunca saiu do papel. E aí, eu lembro que o ministro do Turismo anterior falou sobre o cheque de férias, que é algo que na França já existe há muito tempo. Assim, na verdade, não é pegar uma ideia europeia e tentar, de forma linear, reproduzir aquilo, mas é contextualizar ideias boas que precisam ser colocadas. E o cheque de férias é legal porque envolve as empresas, o cara paga um pouquinho por mês, você envolve a rede hoteleira, envolve os transportes, envolve tudo, e facilita muito para que a pessoa possa pensar em viajar e viajar. Isso é legal, ela coloca no planejamento financeiro dela, anual, mensal, e acho que seria uma ideia, enfim, se pensar contextualizando com a nossa realidade. Eu coloco Bolsa Turismo ali, mas o Ítalo falou em Vale Turismo, eu falando se era o Vale Cultura, de certa forma acho que tem, parece que tem funcionado. Poderia ter acontecido alguma coisa nesse sentido de Vale Turismo. Algo que facilitasse. É isso que deve ser pensado. Estou finalizando. Eu não sei se eu vou conseguir acessar ali os 2 vídeos. Na palavra desafio e perspectivas eu coloquei um interlink, não sei se vai conseguir. São 2 videozinhos sobre o turismo social desenvolvido no Uruguai. Só para não ficar muito eurocêntrico, então, vou trazer um exemplo legal aqui do irmão nosso aqui, do vizinho. Não, né? Tudo bem, tranquilo. Eu falo depois desse vídeo, de repente no intervalo, no início, a gente pode tentar passar 2 minutinhos cada vídeo. Tem uma coisa no turismo social que eu acho que é importante, tem a ver com a ideia e com a finalidade. Né? Então, um exemplo legal na Europa, legal assim, para se pensar, na verdade, que a partir de 2007, 2008, com a crise econômica de vários países, o Estado que oferecia, né, a partir de instituições públicas, atividade, experiência turística para vários setores, para várias pessoas, ele teve que diminuir um pouco o apoio financeiro. É uma escolha de Sofia, não é? Um pouco, assim. Mas eu entendo. Por mais que eu acho que o direito social ao lazer, ao turismo, são tão importantes quanto a educação, mas na hora do cara escolher, o bicho está pegando, ele vai escolher.
olhar, pô, turismo social é importante, mas eu vou diminuir o apoio aqui e não vou cortar a educação e saúde, senão... E aí, essas instituições tiveram se aproximar do mercado turístico cada vez mais. Uma coisa que a Aline Maynard falava que, tudo bem, isso pode acontecer, não tem problema. Instituições que sofrem pressão econômica, não é o caso do SESC, não sei, eu não conheço essa dimensão. Mas instituições que não sofrem, logicamente que elas precisam se virar nos 30 aí, vai, dialoga com outras coisas. Mas a finalidade social não pode se perder. Até porque os países de boas práticas, eles precisam ter, né, uma nomenclatura não unificada, mas que você saiba o que está falando quando você fala turismo social. E aí não só aqui no Brasil, mas a gente tem visto a OITS e alguns outros países, né, incluindo uma série de coisas conceituais no turismo social que torna ele multifacetado. Então, mistura turismo social com turismo sustentável, cultural, pedagógico, criativo, de experiência, solidário, calma. Eu acho que a essência, eu acho que a cultura é dinâmica, né? Não posso ficar preso numa origem, entre aspas, né, da história, mas então não vou falar a essência, vou falar a coisa visceral do turismo social é oportunizar a experiência para pessoas que a priori têm alguma limitação. A principal é financeira, porque é onde o bicho pega. Como eu falei, viajar não é barato. Mas há algo para se discutir. Assim, acho que o intercâmbio entre os países é importante, intercâmbio de ideias, de projetos, mas tem que se discutir mais a finalidade e essa concepção de turismo social. É uma pena, ver se eu consigo depois passar o vídeo do Uruguai, porque eram 2 vídeos. Um mais básico sobre turismo sendo oferecido pelo Estado para a população idosa. Tudo bem, o Uruguai tem menos de 4 milhões de habitantes, estado pequeno e tal, mas ainda assim é um exemplo legal. Acho que não só no campo do turismo, em vários outros setores tem dado bons exemplos de um Estado que intervém bem. Mas um outro exemplo, outro vídeo também do Uruguai que eu acho que era legal, que é um projeto onde pessoas do campo, para pessoas do campo são oferecidas a experiência turística, para trabalhadores rurais. E é uma coisa que no Brasil, trabalhadores rurais ou pessoas, trabalhadores de localidades pequenas, são sempre vistos como o quê? Mão de obra, muitas vezes precarizada, e o setor público engloba eles com geração de empregos descontínuos, muitas vezes, e mal remunerados. Mas não, eles também são pessoas que podem, deveriam ter o acesso à experiência turística, ao turismo como possibilidade de lazer. Por que não? Porque somente como mão de obra. Como é que você vai ganhar aqui no turismo? Então, ganhar também com a experiência. E acho que é um exemplo legal. Pelo menos que vai na contramão do que a gente tem visto aqui um pouco. A placa era de 5, então agora deve ter uns 2. Eu acho que dá para falar rapidamente. Na verdade, eu volto ao início da palestra. Deixa eu pegar aqui, porque tem uns dados. O que é isso aqui? É o programa de comprometimento com a gratuidade. Por que eu volto no início da palestra? Porque é um programa que a ideia é muito boa, mas está faltando dar uma azeitada. Eu gosto muito de azeite, toda hora eu falo azeite. Está faltando, tem problemas de organização. O que é o programa de comprometimento com a gratuidade? Desde 2008, né, o governo, junto com o SESC, o SENAC também, o CNC, criou esse programa e que tem o objetivo de ampliar o acesso da população de menor renda com atividades gratuitas de educação, cultura, lazer, inclui o turismo, resguardando 30% total dos seus assistidos para a clientela com renda familiar até 3 salários mínimos. E parece que nem todos os regionais aderiram a isso do SESC. E a informação que eu tenho são de alunos que trabalham no SESC, alunos meus lá da Universidade Federal Fluminense que trabalham no SESC, que falam que a ideia é boa, mas que faltou um pouco de quê? Faltou regulação, faltou... O que tem acontecido? O volume aumentou de pessoas buscando as atividades, inclusive atividades turísticas, mas faltou o apoio logístico, mais funcionários, mais capacitação e tal, que deveria talvez vir com fomento
Então, poderia ter sido a primeira política social envolvendo o turismo enquanto experiência de lazer, enquanto acesso. Ainda não está acontecendo, acho que a gente pode aprimorar. Então é isso, acho que no Brasil há boas ideias, há políticas bem planejadas, a gente tem percebido isso nos últimos anos, porém falta esse problema de ajuste e de organização ainda. Acho que é por isso que eu quis trazer esse exemplo. Eu adoro Simpson. Eu acho que não adianta falar de lazer como direito social se, de certa forma, a variedade de possibilidades que o conformam não são concretizadas, se não por todos, mas por boa parte da população. Então, esse questionamento que eu acho que eu posso deixar aqui, assim, como projetos, ações, políticas têm sido feitas e organizadas para que pessoas acessem, se quiserem, outros pedaços, outros campos, tenham essa possibilidade de poder acessar novas paisagens, experiências, pessoas. Algo tão importante na vida de todo mundo. Todo mundo que viaja sabe o quanto é legal. Você vê como as pessoas se organizam de forma diferente, compara, estranha. Efetivamente, como é que tem sido pensadas e o que pode ser feito para melhorar isso. Eu finalizo com algumas referências, mas acho que os slides vão estar disponíveis para todos. Na verdade, são referências de pessoas que me acompanharam aqui durante a fala. Algumas eu citei, outras não, estão presentes aqui direto e indiretamente. Tem cheguinho pra caramba no início, não tem só eu não, tem mais gente. E é isso, à disposição aí, deixo meu e-mail para vocês. Obrigado.